Queria muito reforçar a palavra de ontem à noite, de que a palavra profética ela é distinta de todas as outras. Não que ela seja melhor ou pior, não é isso, mas ela tem uma função específica, né? Porque na igreja, na vida da igreja normal, nós precisamos de palavras de mestres e pastores. Mestres são para nos ensinar a Bíblia, nos dar conhecimento bíblico, e os pastores são para nos pastorear, para nos encorajar nos momentos de desânimo, né? Nós recebemos uma palavra de ânimo nos momentos em que nós não sabemos como sair de algumas circunstâncias e vem uma palavra certa para nos consolar, para nos ajudar. Então essas palavras são muito necessárias na edificação normal da igreja. Todavia, a palavra profética, ela tem uma função específica. Ela visa levar a igreja toda, vamos dizer assim, todo o povo de Deus a andar numa direção que Deus quer que ande. E, portanto, todas as demais palavras, elas são para, vamos dizer assim, para reforçar, para cooperar com a palavra profética. Porque a palavra profética, ela dá uma direção e faz o povo todo se movimentar na direção correta. Se não tivermos uma palavra profética, nós não teríamos, né, não teríamos uma direção, não teríamos uma luz. Graças a Deus que nós temos uma luz de candeia no lugar tenebroso e nós temos uma direção. Irmãos, isso faz toda a diferença, faz toda a diferença. As igrejas que estão dando importância a essa palavra profética, ruminando, entrando e levando todas as demais palavras, né, dentro dessa linha, alinhadas com a palavra profética, irmãos, essas igrejas prosperaram. Então, e você também na vida pessoal a mesma coisa, a sua vida terá uma direção e a sua vida terá motivação para viver, né? Você vê que meu ritmo está muito, muito forte. Todo final de semana, na verdade não é nem final de semana, né? Os irmãos já estão me ocupando desde quinta-feira, né? Para a Europa, semana que vem, vou na quarta-feira já. Então, assim, praticamente eu tenho só segunda e terça em São Paulo, né? E quando segunda, também ocupada, né? Da viagem, então eu tenho só terça, quarta. Então, assim, o ritmo está muito, muito forte. Fisicamente, ritmo muito forte, mas espiritualmente eu estou muito motivado, muito motivado. Por quê? Justamente porque está a clareza toda com que o Senhor está falando, está dando direção, isso nos motiva, né? Sabendo que o Senhor não está parado. E então, essa palavra deve levar a igreja a uma situação de crescimento e maturidade, né? Eu vou jogar responsabilidade para vocês, tá? Nós, como igreja, como aqueles que primeiramente viram a visão da igreja, aqueles que estão pisando no terreno correto, no ground, né, correto da igreja, não só fundamento, que é Cristo, né, correto, mas nós temos um ground correto, nós temos um terreno correto. E esse terreno é um terreno da unidade, onde nós não temos, não temos nenhuma base de divisão com ninguém. Pelo contrário, essa base, ela é uma base de unidade com todos os filhos de Deus. É justamente por causa dessa base correta que Deus está nos dando a palavra profética. Porque se houvesse alguém ou outro estivesse na base correta e nós não, essa palavra profética seria dada a eles, não a nós. Então não é porque nós somos mais espirituais, não é só nós somos os melhores, é porque por causa da base correta nós podemos representar todos os filhos de Deus. Em outras palavras, Deus sabe que quando Ele dá essa palavra profética para nós, essa palavra profética não é só para nós, essa palavra profética é para todos os filhos de Deus. Então Ele sabe que tendo base correta, essa palavra chegará, né, sem dificuldade para os outros receberem. Então, cada vez mais nós estamos declarando nossa posição, mesmo no Brasil, nos anos 60, 70 ou até 80, houve oposição, né,
falando que nós éramos um grupo exclusivista, fechados e tal. E desde 1989, que o irmão Dong abriu a possibilidade de nós fazermos o jornal Árvore da Vida, foi naquela conferência, o irmão Dong, de certa forma, puxou nossa orelha. Nós, por causa da base correta, por causa da visão da unidade da igreja, nós nos sentimos um pouco arrogantes, achando que nós sabemos e os outros não sabem. Nós temos a verdade e os outros não têm a verdade. E isso fechou muitas portas. Mas graças a Deus que a partir de 89, com o trabalho do Jornal Árvore da Vida e a mudança na nossa atitude, muita coisa mudou. Amém. Né? Amém. E muitos pastores se aproximaram, muitos irmãos, né? Hoje nós somos muito bem vistos. Embora ainda haja resquícios do tempo dos anos 70, 80, mas, irmãos, eu acho que pouco a pouco isso tudo vai cair por terra. Amém. Né? Mês passado nós tivemos no Brasil uma Expo Cristã, que é exposição de livros, né? Exposição de todos os produtos evangélicos em Anhembi. Né? E ali, essa administração dessa exposição também mudou, faz 2 anos, e nós nos sentimos com essa nova administração, irmãos, nos sentimos muito em casa. E foram momentos muito agradáveis, onde as pessoas vinham nos procurar com o coração aberto. E um pastor de um grupo grande, não vou falar o nome aqui, né, está sendo gravado, ele veio até o nosso estande para falar que ainda bem que nós reaparecemos no Expo Cristã, porque teve um tempo que a gente deixou de participar por causa do ambiente não muito bom, e nós achamos que não valia a pena investir. Mas agora mudou, né? Agora a situação é outra. Amém. Ele então ele traz um monte de pastores para o nosso estande dizendo: vocês precisam ver que a palavra está com eles. Nossa. O Senhor está revelando palavras através deles. E ele fala assim, eu sou apaixonado pelos livros deles. Eu compro direto todos os livros e eu rumino, não só uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Eu aprendi com eles a palavra ruminar. Né? Eu estou ruminando a palavra deles e eu estou impressionado. Por exemplo, o livro que mudou o meu ministério, olha, ele falou, o livro que mudou o meu ministério foi Os Perigos do Lado Bom da Alma. Falou, eu nunca tinha enxergado que tivesse algum problema, né, o lado bom da alma. E agora, através da revelação de Jó, ele pôde perceber o quanto ele ainda era um Jó, né, no seu momento natural. E ele, então, semana passada, eu convidei ele, então veio nos conhecer. Nós tivemos momentos maravilhosos, né, onde ficamos juntos. E ele reiterou isso, falou que vocês não podem ficar escondidos. A palavra que o Senhor está dando para vocês é para todos os filhos de Deus. Amém. Vocês não podem, né, esconder e ficar só para vocês. Vocês têm que levar essa palavra para todos os filhos de Deus. Né? E no caminho, eu levei ele para variar no Shifu, né, para almoçar. E estava um grupo grande de irmãos acompanhando. E no caminho, né, ele fez uma pergunta: Pedro, eu queria muito, sempre quis muito perguntar para alguém que pudesse me explicar uma coisa simples, mas ninguém conseguiu me dar uma explicação mais assim, convincente. O que é ser servo inútil? Olha só, uma coisa muito simples, né? Mas fica inculcado nas pessoas sérias, porque ele não quer chegar naquele dia ser considerado pelo Senhor de servo inútil. Ele queria saber o que é um servo inútil. Eu falei para ele, então vou explicar para você de outra maneira, não vou explicar diretamente, né? Um servo, vou explicar a você o que é servo útil. Quando Deus chamou a Moisés, ele tornou Moisés um dos maiores servos de Deus, de toda a Bíblia, não é?
E ele mostrou como é que um servo de Deus, qual é o princípio do servo de Deus, o homem servo de Deus ser usado pelo Senhor. Apareceu a ele numa sarça. E aquela sarça tinha um fogo em cima, mas a sarça não se consumia, não se queimava. Então aquilo chamou a atenção de Moisés, e Moisés se aproximou para ver. Deus falou: peraí, essa terra é santa, tira a sandália, não é isso? E aquele sinal da sarça ardente, irmãos, é um sinal que todos nós que servimos a Deus devemos ter na cabeça. Que Deus, quando Ele usa qualquer um de nós, se você tira o fogo, o que sobra? É a sarça. O que é sarça? Sarça tem algum valor? Alguém vende por $100 uma plantinha da sarça? Quanto vale a sarça? Sarça tem até aspecto feio, um aspecto agressivo, não é? E quem chega perto pode levar espetado pelos seus espinhos. E assim somos nós. Nós não temos nada de bonito, não. Né? Nós, como homens, nós somos feios, às vezes agressivos, né? Nós éramos, hoje né, a Matilde, cortando meu cabelo, falou, eu conheci o Soares quando ele era gerente de banco, todo nariz empinado, né, com camisa engomada, né, tal, né? E Pois conta melhor para nossa história. Né? Você não sabia quem ele era, né? Então, assim, nós todos, no homem natural, nós éramos essa sarça. A sarça não tem nada que se orgulhar. Quem de nós tem alguma coisa para se orgulhar, irmãos, é tolo. Porque é tolice, nós não temos nada para nos orgulhar. Pelo contrário, no relacionamento a gente só fica espinhando um ao outro. Né? Por isso que no casamento tem tanto problema de casamento, porque todos são sarças, né? O marido é uma sarça, a esposa é uma sarça, né? Então nós somos sarças, abre a boca, espeta, né? Uma atitude com atitude espeta, né? Com uma ação espeta. Então nós somos uma sarça. Mas, irmãos, quando Deus trabalha, quando Deus quer usar uma sarça, Ele trabalha na sarça e Ele faz essa sarça produzir o seu poder, né? O seu fogo. Mas o poder vem de Deus. O poder não vem daquela sarça. Aquela sarça é apenas um canal para ser usado, né, tal. Então, quando Deus usa uma sarça, quando Deus usa um servo, se ele não estiver preparado, ele vai achar que é o poder dele, que é a capacidade dele, que é a habilidade dele, ele é o bom, né? Aí, nessa hora que o servo se torna inútil, ele fala: entendi, captei a vossa mensagem, entendi. Mas ele ficou tão louco sentado eu estava dirigindo o meu carro, ele estava aqui no banco do passageiro, ele ficou tão louco: nossa, Pedro, nunca vi esse negócio, rapaz, é isso mesmo, você tem razão, é isso, tá. Eu conheço vários pastores que não sei o que. Eu falei para ele, quem realmente é servo de Deus, ele enxerga que quem trabalha é o fogo, não é ele. Na verdade, já entra em outro princípio, que é trabalhar no descanso de Deus. Né? Um servo fiel e prudente, ele não se desgasta. Ele fala: puxa, eu tenho tantos colegas pastores que falam que está esgotado, está em uma estresse violenta, emocionalmente acabado e precisa tirar férias, e não sei o quê. Eu falei: é a mesma coisa, muitos grupos cristãos são assim. Né? Precisa tirar férias, a gente conhece também que a gente tira férias da obra, né? Tira férias porque não aguenta... porque não aguenta a pressão, né? É porque está trabalhando de uma maneira errada. A maneira certa de trabalhar no Senhor, irmãos, é o Senhor trabalhando. Eu não digo que não haja pressão. Claro, um servo de Deus, um apóstolo, tem que ter pressão. Né? O livro do irmão Dong, Resiliência, é um selo do apostolado. Né? Ter pressão, viver debaixo da pressão, ainda continuar fiel, continuar levando a cabo, né, a sua missão, isso faz parte. Mas, por que a gente aguenta a pressão? Porque quem trabalha é o Senhor. Né? A sarça recebe pressão, só que entrega tudo para o Senhor fazer essa obra ir para frente.
Você pode ver toda a vida do irmão Dong foi assim, né? Ele recebe muita pressão, mas o Senhor é com ele. As coisas fluem, né? Então, então ele ficou tão louco aqui do meu lado, ele queria abrir a porta e sair correndo, né? Falei, não, pera aí, calma aí, fica aí, né? E dali a pouco mais para frente, eu falei para ele então sobre Êxodo 33, que é trabalhar no descanso. Vocês se lembram, né? Êxodo 33 para mim ficou um dos capítulos vamos dizer, da minha vida de serviço ao Senhor, ficou marcante para mim, né? Êxodo 33 depois que o povo fez aquele bezerro de ouro, e Deus então ficou extremamente aborrecido, né, com esse povo. Como é que pode Deus, olha a ingratidão do povo, Deus com a mão poderosa, tudo que ele fez diante dos olhos dos filhos de Israel, né? As 10 pragas, né, que aconteceram ali diante de Faraó, e na última praga, Faraó não teve como não deixar o povo sair, e o povo saiu, ainda assim, sendo perseguido pelo exército de Faraó. No Mar Vermelho já não tinha mais lugar para onde ir, estavam encurralados, o Senhor abriu as águas do mar e o povo passou a pé enxuto. E o exército de Faraó, quando quis passar também, as águas se fecharam. Eles viram isso tudo. E depois, no deserto, já começaram a ver falta de água e Deus transformou, né, uma água amarga, que é Mara, em água doce. Depois reclamaram da água, Deus mandou ferir a rocha, e da rocha saiu água para eles. E para comida Deus mandou maná. Quer dizer, esse povo é um povo, né, vamos dizer, ingrato, e não consegue enxergar tudo que Deus fez. Isso é a sarça, somos nós somos assim mesmo. Somos ingratos, só pensa na gente, a gente só pensa em nós mesmos. Quando uma coisa não vai a favor, nós já reclamamos, né? Então Deus ficou extremamente irado, falou, eu vou exterminar esse povo aí só murmura, pelo amor de Deus, né? Eu faço tanta coisa para eles só sabem reclamar, e vou exterminar. Moisés falou, não, eu vou fazer da tua descendência, né, herdar aquela terra de Canaã. Mas Moisés falou, não, a aliança foi feita a Abraão, Isaque e Jacó, não foi feita para mim. Então, você tem que levar esse povo para a terra de Canaã, né? Moisés foi ousado, né? Aí o Senhor falou, tá bom, eu vou levar esse povo vou fazer esse povo herdar a terra por possessão, mas eu mesmo não vou, eu vou enviar um anjo para levá-los até lá. Aí Moisés ficou preocupado. Moisés, se a tua presença não vai, não nos faça subir desse lugar. Nós não vamos sair daqui não, se o Senhor não vai mandar um anjo, ele não vai, nós não vamos também, como se fosse assim. Aí o Senhor então prometeu, a minha presença irá contigo. Dá uma olhada aqui. Êxodo 33. Êxodo 33. Senhor Jesus. Êxodo 33, versículo 13, ele diz assim, agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber nesse momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos e considere que esta nação é teu povo. Como é que pode você não ir, deixar, ir só levar, né, por meio de um anjo? Não. Aí o Senhor respondeu, o Senhor entendeu a pressão de Faraó, né? Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo. A minha presença irá contigo. Mas olha a última parte. E eu te darei descanso. Irmão, isso que é maravilhoso. Se o Senhor não vai conosco e manda um anjo, ele pode realizar um fato. Mas quando ele vai conosco, ele mesmo realiza o fato. Não sei se os irmãos entendem o que eu quero dizer. Nós estamos fazendo a obra do Senhor. Ele pode, zangado, tá bom, já que eu prometi, vou fazer. Eu mesmo não vou com você, mas você vai fazer, eu vou fazer você fazer a coisa. Então você vai realizar o fato. Mas se ele for, ele conosco, ele vai realizar o fato.
É diferente. Irmãos, um servo de Deus tem que aprender a trabalhar no descanso. É o Senhor quem realiza o trabalho, né? Foi nesse momento que o Senhor, eu não vou, essa manhã eu não vou falar sobre isso, nesse momento que Moisés foi mais ousado ainda. Moisés falou, mostra-me a tua glória. Não é isso? Olha o versículo 18, ó. Versículo 17 fala assim, disse o Senhor a Moisés, farei também isto que me disseste, porque achaste graça aos meus olhos e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Olha que ousadia de Moisés. Pediu para ver a glória de Deus, né? Então, essa passagem aqui, eu acho que poucos cristãos entenderam e poucos cristãos deram atenção a isso. E aqui, esse capítulo 33, ele prova que a glória de Deus é a sua presença. E a presença de Deus é Ele mesmo. Claro, né? Ele mesmo, o próprio Deus, tá? Aí, irmão, que eu usei para a redefinição da palavra glória, né? E aí eu expliquei um pouco sobre a glória para esse pastor que estava do meu lado. Eu falei, a glória não é só um resplendor, não é só uma luz. A glória é próprio Deus revelado. Amém. É próprio Deus com a sua presença, com a sua essência, com a sua natureza, com o seu caráter, né? Revelado. Quando se revela, é glória. Quando se encobre, é Deus na sua justiça e santidade. Mas quando abre, é a glória. Seus irmãos entenderam. Então, essa é a glória de Deus. Eu fui explicando para ele, mas ele ficou mais louco ainda. Até hoje, ele vive mandando para mim agora. Tá, falou, Pedro, agora eu lendo a Bíblia, toda vez que chega na palavra glória, eu estou lendo de uma maneira diferente. A luz está vindo. Eu estou vendo de uma maneira diferente, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Aí outro pastor, eu posso falar o nome? Oswaldo Paião, ele é um dos principais coordenadores da tradução para português da Bíblia King James, né? Traduziu para português, mas ele não traduziu do inglês, ele foi para original, usando o texto King James, mas foi para o original. Então não é uma tradução do inglês, uma tradução que veio do original. Então Oswaldo Paião é um pastor muito conhecido. Ele, por uma razão ou outra, ele acabou ouvindo nossas mensagens sobre o livro de Filipenses. Quando eu ouvi aquelas palavras de Filipenses, ele quis me conhecer. Ele falou assim, eu nunca vi alguém interpretar dessa maneira o livro de Filipenses, maravilhoso. Todos os filhos de Deus precisam ter acesso a essa palavra. E nós marcamos o encontro e ele pediu para que eu escrevesse notas de rodapé na Bíblia dele. Notas de rodapé do livro de Filipenses. Eu falei, peraí, mas só posso escrever um livro ou outro, mas tem tantos livros da Bíblia, espera um pouco, deixa amadurecer um pouco o nosso ministério, né? Para a gente poder, né? Tá falando, não dá para esperar, não. O povo, o que vocês têm aí é para todo o povo de Deus, todos os filhos de Deus vão ser beneficiados. Ele queria que eu escrevesse alguma coisa para Natal desse ano, para ele já publicar a Bíblia com as notas de rodapé para vender no Natal. 25 de dezembro desse ano. Falei, não dá, pastor, não dá, né, tal. Então ele falou, então, para ano que vem, você tem que fazer. Eu não sei como é que eu vou fazer, tá? Mas assim, aí ele começou depois disso, ele começou a ouvir nossas mensagens sobre Romanos. E ele falou, mas não é possível, essas palavras têm que ir para todos os filhos de Deus. Por que eu estou falando isso? De um lado, nós temos a responsabilidade de viver tudo isso, viver o que a palavra profética está falando. Se nós não vivemos essa palavra profética, irmãos, o Senhor um dia vai entregar essa palavra profética para o outro. Por que ele está falando? Porque ele espera ter realidade da palavra dele aqui na sua igreja. Então nós precisamos levar a sério. Por isso, desde ontem eu falei, vamos ruminar, vamos aprofundar, vamos entrar, não deixa passar nessas palavras na superficialidade. Depois passa ano, entra ano, parece que não produziu efeito, né, em nós, como deveria produzir. Então, primeiro, na sua igreja, nas igrejas, né,
que tem essa visão, a visão da igreja, pratica a visão da unidade do corpo de Cristo, né? Praticar essa palavra, mostrar para principados e potestades, é possível isso. Amém. Eu vou falar hoje à noite e amanhã cedo para vocês como essa tarefa que Deus se propôs a fazer com o homem, irmãos, é dificílimo. Dificílimo. O Senhor morrer por nós, por causa dos nossos pecados, para nos trazer justificado diante de Deus, é fácil para nós. Foi difícil para Deus, né? Mas é fácil para nós. Basta crer. Basta crer, nós recebemos de graça, né? Essa justificação, a justiça de Deus nos justificou. E nós hoje temos paz com Deus, é o que Romanos 5, versículo 1 começa, não é isso? Uma vez justificados, nós temos paz com Deus. Nós não fizemos nada. O que nós fizemos? O que a sarça teve que fazer? É só crer. Só crer. Recebeu tudo de mãos beijadas, né? De mão beijada. Então, só que daqui para frente, desse ponto em diante, é que muitos filhos de Deus não enxergam e estão parados nesse ponto. Desse ponto em diante, por isso que ele fala, uma vez reconciliados mediante a morte de seu filho, muito mais seremos salvos pela sua vida. Vocês estão entendendo? Vocês estão vendo aqui um ponto de inflexão? Ele dá uma virada na direção, porque até agora ele vem numa direção, depois ele dá uma outra direção. Por quê? Até agora nós não temos que fazer nada, só crer. Deus, através de Cristo, fez tudo por nós. Deus, na eternidade passada, Ele bolou esse plano, projetou o plano. Na sua infinita misericórdia, Ele colocou um homem no centro do seu plano. E, no tempo, Ele está executando o seu plano e o homem caiu. E Ele fez com que viesse o seu filho, morreu por nós, né? Executou o plano por nós. Agora, uma vez justificados, temos paz com Deus. Uma vez reconciliados com Deus mediante a morte de seu filho, irmãos, Deus tem uma esperança muito maior para nós. Não é apenas nos ver justificados, nós somos agora bons cristãos, vamos esperar até ir para o céu um dia, ou aqui na terra vamos pregar um pouco do evangelho. Não é isso, não. Deus tem um plano muito maior. Amém. Muito mais, uma vez, muito mais seremos salvos pela sua vida. Pela sua morte, Deus fez tudo por nós. Agora, pela sua vida, Deus quer mudar a nossa pessoa. Amém. Através da vida agora. Através da morte, nos aproximou de Deus, nos fez reconciliação com Deus, temos paz com Deus. Hoje, irmão, nós podemos entrar no trono da graça com intrepidez, sem medo nenhum. Podemos entrar no Santo dos Santos. Porque se nós não pudermos, se não pudéssemos entrar no Santo dos Santos, não tivéssemos mais acesso à árvore da vida, é impossível essa segunda etapa. Essa segunda etapa não existiria se não Deus não fizesse essa primeira etapa. Só que essa segunda etapa é negligenciada por todos. E é tão difícil Deus nos mudar. Tão difícil. É fácil. É só perguntar para as esposas se tem esperança que seu marido mude. É só perguntar para os maridos se tem esperança que sua esposa mude. Porque tem algumas coisas, parece que nunca vai mudar, não é isso? Não parece? Né? Tem umas manias do meu marido, tem umas manias da minha esposa. Acho que não vai ter mais jeito, não. Acho que só na Nova Jerusalém, quem sabe, né? Irmãos, mas Deus quer mudar a nossa pessoa. Amém. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Amém. Acho que eu vou falar só até isso, só porque deixa hoje à noite, amanhã cedo, para vocês entenderem o que eu vou falar. Irmãos, Deus, vou falar para vocês, até aqui funcionou a justiça de Deus. Até aqui. Daqui para frente vai funcionar a santidade e a glória de Deus.
Deus precisa mudar a nossa essência. Se Deus não mudar a nossa essência, não vai mudar o nosso comportamento. O comportamento pode ser corrigido, pode ser melhorado, mas não muda. Porque não muda a essência. E a mudança da essência, irmãos, é pela natureza santa de Deus. Então entra a santidade. Por isso que, mais uma vez, irmãos, eu quero que vocês tirem da cabeça que a santidade é meramente não viver uma vida de pecados. Não é nada disso. A santidade só Deus tem. Só Deus é santo. Quando você vê na Bíblia assim, eu sou Deus, eu sou o único e não há outro além de mim, ele quer mostrar o quê? Só eu sou santo. Só eu. Só eu sou santo não porque eu não cometo pecados. Só eu sou santo porque eu sou eu. Eu sou único. Eu sou distinto dos demais. Vocês entenderam? Então, ter a santidade de Deus é ter o próprio Deus. Não tem outra definição, irmãos. Não me aperte não, que não tem outra definição. A definição de santidade não é não pecar, não é não cometer, não viver uma vida suja, tal. Não, você quer ser santo, você precisa de Deus, não tem jeito. Quanto mais Deus você tem, mais santo você é. Quanto menos Deus você tem, menos santo você é. Você pode ser um homem bonzinho aqui na terra. Você pode nunca ter xingado ninguém, você pode nunca ter ofendido ninguém, mas você ainda não é santo. Santo é Deus. Então Deus quer nos santificar. Isto é, colocar seus elementos santos em nós. Por isso, em Romanos capítulo 11, ele fala que alguns judeus, pela rejeição, os ramos, eles estavam na oliveira boa, na boa oliveira. E eles foram quebrados. Por quê? Porque rejeitaram a Cristo. E agora, vocês gentios, que eram da oliveira brava, né? Nós somos bravos mesmo. Né? Nós éramos da oliveira brava mesmo, né? E vocês, esses ramos da oliveira brava, foram enxertados na boa oliveira. Não é você que sustenta a raiz. Não pensa que você é quem sustenta a raiz. Oh, estou fazendo um favor para Deus. Estou servindo a Deus, estou pregando o evangelho, fazendo um monte de coisa para Deus. Não é você que sustenta a raiz. Mas é a raiz que sustenta você. Amém. Aleluia. Então, o que Deus está fazendo em nós, irmãos? É o processo de santificação. Amém. Deus está nos santificando, colocando o seu elemento santo em nós. Quer dizer, mais vida de Deus, mais do próprio Deus em nós, mais santo nós vamos ser. Nós temos uma música nova que fala Santo serei. Como ser santo, irmãos? É mais Deus, amém. Mais Deus. Ei, aleluia. Não é só proibido fumar, proibido beber, proibido... Não é só isso. Mas é ter a vida e a natureza santa de Deus. Amém. Só que, ao mesmo tempo que você recebe a vida de Deus, você recebe a natureza de Deus, você é santificado. Ao mesmo tempo que você é santificado, não sei se você agora me entende o que eu quero dizer, você é glorificado. Amém. Ó, Senhor Jesus. Porque a glória é a própria essência de Deus, é o próprio Deus na sua vida, natureza, caráter, quando revelado. Então, quando alguém começa a perceber que você está sendo saturado, ele não sabe o que é isso, não sabe que você está sendo saturado da vida e da natureza de Deus, mas ele percebe que você está diferente. Quando alguém começa a perceber em nós mais peso, mais dignidade, mais parecido com Deus, você já não é mais aquele que você era antes. Alguém está percebendo você mudando. As pessoas estão enxergando a glória em você. Na verdade, as pessoas estão enxergando Deus em você. E Deus revelado é glória. Eu quero mudar esse conceito de glória da cabeça de vocês. Aquela cabeça, aquela glória só um resplendor. Irmão, a glória trabalha. A glória é operante. Eu mostrei uma vez, né, Colossenses, não foi? Colossenses 1.
Colossenses 1, mostrei que a glória não é só algo contemplativo. Colossenses 1. Já é meio-dia, né, Ami? Quer almoçar já, né, Ami? Ainda não. Aqui, ó. Capítulo 1 de Colossenses, vou ler desde versículo 9, tá? Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Irmão, nós precisamos ter sabedoria, precisamos ter entendimento espiritual. Todas essas revelações que vêm pela palavra profética, irmãos, exigem muito entendimento espiritual. Se você não tiver entendimento espiritual, você não vai estar sabendo o que eu estou falando. Você não vai entender o que eu estou falando. Tá? Então, entendimento espiritual. A fim de viverdes de modo digno do Senhor. Quando você recebe essa palavra profética, com toda sabedoria e entendimento espiritual, você vai começar a viver de modo digno do Senhor. Começa a viver a realidade. Isso que eu digo, nós temos a responsabilidade, irmãos, de viver a realidade. Não podemos ouvir a mensagem, entrar por um ouvido, sair por outro ouvido e não mudar nada na nossa vida, no nosso casamento, nosso relacionamento, nada muda. Irmão, não pode. Alguma coisa tem que, né? Deus tem que provocar mudança através dessa palavra. Do contrário, irmãos, se nada muda, então salvos, muito mais seremos salvos pela sua vida, não está progredindo, não tem progresso. Nós precisamos ser salvos pela vida de Deus, né? No casamento, no relacionamento, no viver diário. Né? Então, frutificando em toda boa obra, crescendo, olha, frutificar é importante, você frutifica, né, em toda boa obra e as pessoas começam a ver Deus em você. E crescendo no pleno conhecimento de Deus. É outro ponto que eu estou batendo muito, é no conhecimento de Deus, no pleno conhecimento de Deus, né? Só você entender o que eu estou falando. Abraão, ele não teve nenhuma fonte objetiva do conhecimento de Deus. Não sei se você entende o que eu quero dizer. Ninguém ensinou a ele sobre Deus. Ele não teve ninguém para ensinar, nem o seu pai podia ensinar, porque o seu pai adorava ídolos. Ele não tinha a Bíblia na mão, ele não tinha alimento diário, não tinha nada, não tinha ninguém para ensiná-lo sobre Deus. Ele foi adquirindo conhecimento de Deus através do falar de Deus. Toda vez que aparecia o Deus da glória, aparecia, ele falava, ele recebia aquilo, ele começou a conhecer Deus com o falar de Deus e pelas suas experiências. Nas suas experiências ele foi conhecendo Deus. Então ele já entrou no conhecimento subjetivo de Deus. E hoje nós somos o contrário, nós temos muitas fontes externas do conhecimento de Deus. E nós não podemos ficar para trás no conhecimento interno. Aqui esse pleno conhecimento significa o conhecimento completo. Não é só objetivo, mas subjetivo. Não é só doutrina, mas experiência, vivência. Então, objetivo, irmãos, de nós vivemos essa palavra profética nós temos esse pleno conhecimento de Deus. Agora, versículo 11, vem onde eu quero mostrar. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade. Olha, como é que nós podemos viver de modo digno? Como é que nós transformamos essa informação objetiva em experiência, em vivência subjetiva? Irmãos, é com a força, sendo fortalecido com poder.
Às vezes nós desfalecemos na vida humana. Muitas vezes a gente fica desanimado, né? Desfalecemos facilmente com problemas, com situações difíceis. Nessa hora precisamos do poder, não precisamos? Amém. E esse poder, sabe quem é a força desse poder? Deus te dá poder para viver nessa hora, mas a força do poder é a glória. Amém. Aleluia. Quando eu li até aqui, isso já faz acho que 1 ano e meio, 2 anos atrás. Quando eu li aqui a força da sua glória, eu falei, glória não é só esplendor, não. A glória não é só uma luz, não. Glória não é uma coisa contemplativa, não é uma coisa passiva. A glória é algo ativo. Glória é algo, né, que atua, atuante. Ela tem força. Então, de um lado, você tem a santificação, Deus vai enchendo com a sua vida a natureza em você, e você tem a atuação da glória te puxando para a sua glória. Não sei se você entende. Esses dois elementos, eu imagino assim, esses dois elementos, ambos trabalham com a adição de Deus em nós. A adição da vida de Deus, a adição da natureza de Deus. Mas a santidade vai enchendo você da vida e natureza de Deus. Não sei se você entende. Através da seiva, através da raiz. Ele vai te enchendo de santidade, enchendo do próprio Deus. É como você põe um grande, como é que fala, um cilindro, né? E você tem água que sai por baixo. Vai injetando a vida de Deus, a natureza de Deus. Então esse tanque vai enchendo, né? Mas, por outro lado, você tem um êmbolo aqui em cima que puxa. E esse que puxa é o poder, que é a força da sua glória. Entendeu? Ele vai te puxando também e vai sugando mais ainda a vida e a natureza santa de Deus. Então, a santidade e a glória de Deus são duas coisas que cooperam e trabalham juntos. E no final, nós vamos ser a própria glória de Deus. Quando nós formos totalmente trabalhados com a vida e a natureza de Deus, irmãos, quando esse universo olhar para esse homem coletivo, que é a igreja gloriosa, eles vão enxergar quem? O próprio Deus. Amém. Ele vai enxergar o próprio Deus. Em João 17, dá uma olhada em João 17. Ó, eu falando tudo isso para vocês, já toda a essência da palavra, e vocês são capazes de falar hoje à noite, eu vou deixar para vocês falarem. Olha só, primeiro eu queria mostrar o versículo, amigo, qual é o versículo? Qual é o versículo que, aqui ó, olha o versículo 4. Olha o versículo 3, né? E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Essa é a vida eterna, tá? Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Que é baseado nesse versículo 4, que é glorificar Deus. Glorificar Deus não é só de boca falar glória a Deus. Glorificar Deus é consumar a obra que Deus confia ao homem para fazer. Se você estiver fazendo a vontade de Deus, você estará glorificando a Deus. Mas se você não estiver fazendo a vontade de Deus, você não estará glorificando a Deus. Então, glorificar a Deus é fazer a obra que Deus nos confiou para fazer. Tá? Aí no versículo 5, e agora glorifica-me, ó Pai. Né? O filho está pedindo para o Pai glorificá-lo. Contigo mesmo, olha, glorifica-te. Não sei se vocês estão me entendendo, que, sabe, tem que ter entendimento. Glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo. O que é isso? O que é isso? Não é? A glória, irmãos, é o próprio Deus. Quanto mais Deus,
mais glória, né? Glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Ué, Jesus já estava junto dele, então para que precisava pedir para glória, para o próprio Deus glorificá-lo, enchê-lo mais? Porque agora ele estava como homem Jesus, como homem Jesus. Então ele precisava que Deus enchesse esse homem Jesus da sua glória, enchesse com o próprio Deus, tá? Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu mos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Irmãos, isso é muito importante. Crer que naquele que Deus enviou, irmãos, você estará recebendo o próprio Deus. Esse é o mesmo princípio da palavra profética. Se você considera a palavra profética não é vindo de Deus, é a palavra de um homem, você não estará crendo, né, que esse canal é enviado por Deus. Se não crê, você não recebe a vida eterna, você não recebe todos os benefícios da palavra. Aí versículo 9, e por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Amém. Essas pessoas o Senhor, Deus deu para ele, né? Então, aqueles que o Senhor deu para eles são do Filho e também são do Pai. Seus irmãos entendem. São do Filho e também são do Pai. E também o Pai e o Filho, neles são glorificados. Irmão, Deus quer ser glorificado em nós. Amém. Através dele, irmãos, trabalhar em nós com a sua própria vida na natureza, um dia o mundo vai nos ver Deus em nós. Irmãos, isso é glória, isso é glorificar Deus. Sabia? Isso é glorificar Deus. Porque nós realizamos a obra que Deus finalmente conseguiu realizar em nós, né? Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me desse, para que eles sejam um, assim como nós. Eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me desse e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, isto falo no mundo, para que eles tenham o mesmo gozo completo em si. Eu lhes tenho dado a palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo, tá? Então, irmãos, eu vou só correr um pouquinho, tá? Versículo 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Aleluia, nós somos incluídos. Né? Olha o objetivo, versículo 21. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti também, sejam eles em nós. Irmãos, eu pergunto para vocês, isso é ou não é, irmãos, uma entidade orgânica completa, nós com Deus? Sim. Nós estamos sendo, você não está percebendo, essa segunda etapa do trabalho, nós estamos sendo inseridos para dentro de Deus. Amém. Amém. E a glória é o resultado final. Amém. Quando nós somos realmente... nós estivermos cheios de Deus, da sua vida e natureza, e cheio da glória de Deus, irmãos, nós e Deus ficaremos então totalmente amalgamados, mesclados. Nós só não vamos ter, irmãos, a deidade, não somos objeto de adoração, só Deus é objeto de adoração.
mas nós seremos uma entidade orgânica com Ele. Esse é o objetivo da glória. A santificação e a glória. E no final, irmãos, nós, não pense que nós vamos estar na Nova Jerusalém pescando, né? A eternidade futura, né? Jogando golfe, né? Tomando suco de laranja. Não precisaremos de mais nada disso. A nossa alegria é muito maior, é muito mais do que essas coisas, né? Nós vamos ser o quê? Desculpe me falar assim, vamos ser o próprio Deus em sua vida e natureza. E nós e Deus, irmãos, seremos inseparáveis. Por isso ele fala, Jesus fala em João 15, eu sou a videira verdadeira e vós os ramos e o meu pai é agricultor. Hoje ele está cultivando, mas amanhã ele vai encabeçar todas as coisas. Nós seremos essa entidade orgânica universal. Né? Quando a criação toda olhar para Deus, nós estaremos dentro de Deus. E olhar para nós, está vendo Deus. Isso é a glória. Então, espero que vocês entendam esse trabalho que Deus está fazendo da justiça, santidade e glória. São esses três elementos. A justiça nos trouxe até Deus, sem medo, temos paz com Deus, reconciliados com Deus, mas agora tem um trabalho ainda grande pela frente, que é o quê? Muito mais. Seremos salvos pela sua vida, mas a sua vida tem a santidade e tem a glória. Então, essa vida, irmãos, trabalha em nós, nos santificando e, ao mesmo tempo, irmãos, a força da glória, o poder para nos glorificar. Amém. Glorificar significa, irmão, cada vez mais um com Deus. Quanto mais um com Deus, mais glória nós temos. Amém. E chegará aquele dia. Amém. Essa palavra profética, ela está sendo falada, nós temos a responsabilidade de viver primeiro. Você já pensou, a gente tem essa palavra tão elevada, durante esses anos todos da história da igreja, ainda não vimos o cumprimento dessa palavra que eu estou falando tudo, de uma forma mais coletiva. Tem um indivíduo ou outro, não é isso? Que chegou lá, mas o que Deus quer é coletivo. Então, pelo menos, irmãos, no princípio de vencedores, um grupo de pessoas na sua igreja consiga chegar nesse nível. Sair das picuinhas. Criticar um ao outro. Falar mal um do outro. Sabe? Isso tudo é picuinha. Deus tem uma coisa muito maior do que para nós. Né? Nós conseguimos entrar nessa coisa maior, mais profunda, de viver no novo homem. Não mais no velho homem. Gritaria, cólera, amargura, né? Ressentimento, inveja, contendas. Irmão, isso tudo é coisa do velho homem. Então, até agora, nós não vimos essa coisa acontecer. Por isso, irmãos, Satanás está pondo na cabeça dos crentes, dizendo, mas será que é possível isso? Isso tudo que Pedro falou agora não é utopia? Está na Bíblia. E isso há de se realizar. Então, irmãos, nós temos que crer que Deus nos chamou para nós sermos os primeiros a ter realidade disso. Acredita nisso ou não? Se nós levarmos a sério, nós vamos ser os primeiros coletivamente a viver essa realidade. E paralelamente a isso já está acontecendo a liderança do cristianismo, eu digo, a liderança séria do cristianismo, estão nos acompanhando. Você não pense que eles não estão nos acompanhando, viu? Muita gente lê nossos livros e não fala, mas eles usam o nosso livro para pregar. Mas eles estão acompanhando. Então tem liderança séria do cristianismo nos acompanhando. E vai chegar um dia, irmãos, eles vão nos contactar, eles vão oficialmente declarar o reconhecimento da palavra profética. E eu disse para esses dois pastores e outros também, eles não precisam fechar o ministério deles e ir até nós.
eles podem levar essa palavra profética para o ministério deles. Seus irmãos entendem o que eu quero dizer. Se todos esses conseguirem levar essa palavra profética, porque o nosso alcance é limitado, eles, através deles, pode ter um alcance muito maior. Então, essa palavra vai estar alcançando muito mais filhos de Deus. Capaz de ter mais filhos de Deus sendo vencedores. E produzindo esse resultado final, eu disse para eles, esse pastor, falei, vocês não precisam largar seu ministério. Se nós trabalhamos com esse alvo comum, nós vamos estar convergindo lá na frente. Vamos convergir. Isso vai trazer o Senhor de volta. Isso vai trazer o Senhor de volta. Essa é a minha visão. Eu acho que vocês concordam com isso. Né? E nós, por isso, irmão, vamos levar a sério as palavras que estamos ouvindo. Não é apenas dizer, passou uma conferência maravilhosa, muito boa, tal, não. Ela tem que produzir fruto. Né? Tem que viver de modo digno e produzir fruto para Deus, né? E dessa forma, irmãos, isso vem construindo com muitas lágrimas e sacrifício, não é fácil não. Mediante muitas tribulações, muita perseverança produzida, muitas aprovações, né? E vai chegar um momento, irmãos, as igrejas que praticarem isso vão ser diferentes, vão ser, como é que fala, diferenciadas. Diferenciadas. E as pessoas vão ver claramente que o evangelho que Paulo falou em livro de Romanos é possível. É possível. Naquele dia, irmãos, a esposa vai dizer, o meu marido mudou de fato. E o esposo vai falar que a minha mulher mudou com a palavra profética, com essa palavra, com a vida da igreja. Irmãos, aí sim nós teremos sucesso. E se não por que ali fala, a multiforme sabedoria de Deus será o quê? Será manifestada para quem? Para principado de potestades. Porque eles estão zombando de Deus. Eles estão dizendo que não é possível, não. O homem é tão ruim, que Deus não consegue dar um jeito neles. Né? Isso é verdade. Até hoje, quem sabe hoje à noite, hoje à tarde eu falo um pouco da história do homem, a história da humanidade. Não tem conserto, o homem não tem conserto. É maldade atrás de maldade, violência atrás de violência, não é assim? Corrupção. Até hoje, da sociedade que vivemos, cheia de corrupção. Né? Mas, irmãos, o Evangelho de Deus funciona. E nós vamos provar isso. A igreja vai provar isso. Provar isso para principado e potestade. Por isso, cada um de nós precisa viver, levar a sério isso. Começar a viver na nossa própria casa, na nossa igreja, né? Essa realidade. Amém. É isso aí.